Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Dentro desse método, vamos criar aqui algumas variáveis, né? Geralmente como a gente já utiliza aí mesmo. Vou chamar final também de inteira, vou criar uma outra chamada de lista, que vai ser a variável que vai carregar então os valores do meu combo box, que vai ser do tipo string, que são valores aí voltados para texto. Embora sejam números, o código, né, eu poderia ter ali dentro uma propriedade de texto. Aqui eu vou pegar então a minha variável linha, vou iniciar ela do zero e ela vai até o valor que estiver listado no meu combo box, que foi o valor selecionado. Mas como assim? Como que eu coloco isso? Então eu vou pegar o nome dele, que é cbcódigo.listCount. Ele vai contar desde o primeiro valor da linha até o último valor que eu tenha dentro da minha lista do combo box. Tendo feito isso, ele vai remover o primeiro item dela, que é o item 1. Então, cb, underline código, mas por quê? Por que remover esse item 1? Porque o item 1, o primeiro valor da lista, se vocês analisarem bem, né, dentro da minha coluna código, qual que é o primeiro valor aqui? É o cabeçalho. E eu quero cabeçalho não, então eu peço para remover esse primeiro valor aí, 0. Aqui, então, eu dou um next, next linha, ele vai, então, para a próxima linha, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro for, então nós temos aqui o meu primeiro for, dentro desse primeiro for, eu não fechei ele, eu só mandei ele para o lado de linha, então ele vai ler para mim esse próximo aqui. Eu vou iniciar ele a partir da segunda, né, já que a primeira é o cabeçalho, e vou até o último registro, que nós estamos colocando como se fosse 1000. Se na minha planilha, na célula em que eu estiver, na determinada linha, na coluna 1, onde estão os códigos, estiver vazio, né, não estiver conteúdo nenhum, faça o seguinte, jogue a minha variável final para a última linha com registro. A última linha é linha menos 1. Por quê? Porque a variável linha apenas é, como eu já expliquei, ele pesquisa tudo e chega aqui, ó, ela é o primeiro valor vazio. Se eu quero deixar ela como último valor de registro, eu tenho que colocar o menos 1. Então, isso já foi explicado na instrução anterior. Vou dar um exit for para que ele saia desse for que busca essa última linha e vou dar um end if para que ele saia desse if que está testando se ela é ou não vazia. Após essa verificação, eu peço para ele passar novamente para o next e vou criar um outro, começando aqui da minha segunda linha e vai até o final, que é a última linha agora com registro. Então, esse for é só para falar que a variável final recebe a última linha que tenha registro. No caso ali do meu código agora, da minha planilha de produtos agora, é o 3. Então, pego aqui a minha lista e faço o seguinte. Aqui, então, eu estou passando o valor para a minha caixa de texto. Qual valor a lista vai receber? O valor que estiver na minha planilha, né, na posição, obviamente, da célula, na minha linha e na coluna do código, que é a coluna 1. E aqui eu peço para ele pegar o meu combo box código e adicionar o item nele. Mas qual item? O item lista, que é a variável que carrega as informações da linha 1. Se você quiser colocar anotações no código, coloca aspas simples e coloca aqui, por exemplo, ó, passando os valores da coluna A para a variável lista. E aqui, nessa segunda parte, aspas simples, passando os valores da lista para a caixa de combinação. Eu tenho muito costume de chamar ela de combo box, tá? Já que nos outros programas tudo, ela tem esse nome aqui, como eles traduzem alguns componentes, eles falam caixa de combinação. Então, perfeito. E aqui eu peço para ele passar, né, com next para finalizar esse for. Tendo feito isso, nós já podemos então começar a testar. Vou pedir para ele executar. Quando eu cliquei nele, ele deu um erro aqui de tempo de execução, 424. Então, vou clicar em depurar para ver aonde está essa falha. Na comparação de se planilha.cells na linha 1, ele deu falso. Por que ele deu falso? Porque eu não criei a minha variável de planilha aqui. Tá? Já eu tenho que setar ela. Ela está em outro método privado aqui acima. Então, vou copiar essas informações na planilha, Ctrl C, e vou colar aqui logo abaixo das variáveis. Eu preciso ter, claro, essas variáveis aí para ele funcionar. Vamos lá, novamente, aqui você clica em redefinir, tá joia? Deixa eu conferir isso aí que eu fiz. Ó, planilha,
e está do tipo planilha recebendo produtos. Então, ele não pode dar erro mais nessa célula, nessa linha, por quê? Porque agora já tem referência dos produtos. E quando eu clico, ó, perfeitamente ele está me mostrando número 1, 2 e 3, que são os valores que eu tenho ali, e retirou o valor do código do produto. Por isso que eu dei aquele remove item. Porque se eu estou mandando ele utilizar todos os valores da coluna A, se você tiver cabeçalho, ele pode colocar. Selecionei o campo 2 e ainda, agora já era para ele estar executando o change, tá joia? Selecionei o 2 e ele não está executando o change. Nós temos isso aí para analisar. Vamos ver se ele está pegando realmente todos os registros. Vem aqui, coloco um outro registro qualquer. Ó. Vou voltar e vou executar ele para poder testar. Perfeito. Então, ele alimentando o meu combo box, ele já está. Então, está pegando todos os registros. Falta ele trazer de forma dinâmica agora os dados aqui para o campo de descrição e para o campo nome.